Psicopatologia e transtornos mentais comuns. Aula 2. Este é o segundo encontro de um ciclo de 5 vídeos de uma capacitação em saúde mental entre redes, realizada para trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial, REPS, de um município paulista de médio porte, realizada a partir de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Itatiba e Laboratório Saúde Coletiva e Saúde Mental, interfaces da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp com apoio do CNPq e FAPESP. Esta atividade foi realizada em formato digital, devido ao contexto sanitário imposto pela pandemia do Covid-19 em 2020 e 2021 e faz parte de um projeto de pesquisa intitulado Dispositivos de Integração da Rede de Saúde Mental no município de Itatiba, São Paulo, uma pesquisa de implementação desenvolvida por pesquisadores do Laboratório Saúde Coletiva e Saúde Mental, Interfaces. Eu já vou chamá-lo aí para assumir a palavra, e aí depois a gente nos subgrupos vai trabalhando também o que vocês foram trazendo. O Ricardo... não, tá. O Rodrigo também está agradecendo aqui, é isso, né, gente? Fiquei pensando o quanto que é rico também vocês poderem se ouvir enquanto rede, né? Porque vocês são a rede de Itatiba, né? E perceber o que é que está chegando nos outros pontos da rede, porque, inclusive, a partir desse encontro, vocês também podem ir identificando demandas comuns e possibilidades de ações conjuntas aí, né? Seja a educação com a saúde, o pessoal do CTA, do CRES, enfim. Bom, mas eu vou chamar o nosso professor convidado de hoje, que é o Hugo. É um grande prazer para a gente estar recebendo o Hugo aqui para a aula de hoje. O Hugo é um parceiro do nosso processo de pesquisa, esteve muito próximo também ajudou a construir o nosso projeto piloto da capacitação o ano passado, né? Então, também é alguém que está bem apropriado dos processos também, em alguma medida, do que essa intervenção na rede foi mostrando, né? Então, ajudou a construir isso. O Hugo é médico de família e comunidade, ele é pós-graduando aí na Unicamp, e ele atua num CAPS AD3 aqui de Campinas, que é o CAPS AD Independência. Bom, Hugo, mais uma vez queria te agradecer. Cadê o Hugo? Na minha tela ele não está aparecendo ainda. Mas a gente já te agradece por você ter aceitado esse convite. O tema que o Hugo vai trazer hoje é psicopatologia e transtornos mentais comuns, né? E manda bala aí, muito feliz de você estar com a gente. Boa tarde. Oi, Sula, obrigado. Obrigado por todo mundo aí do grupo de pesquisa. Voltando aqui para Itatiba, virtualmente, né? Fui 2 vezes só em Itatiba e depois só consegui ver os trabalhadores via online, né? Estou muito feliz aqui de poder conversar com vocês. Também fico muito feliz da escolha do grupo, da gente trazer um pouco desse tema numa perspectiva, acho que principalmente eu sendo um médico de família, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante a gente trazer essa discussão nesse viés, até porque eu acho que a gente tem que falar de saúde mental, entendendo isso como um tema transversal a todo o sistema de saúde, né? A gente fala de saúde mental, a gente está falando de atenção primária, a gente está falando de atenção secundária, atenção terciária, né? E aí eu acho que tem algumas implicações nos cuidados primários que, para a gente, é muito importante a gente conseguir incorporar e falar sobre isso, né? Eu consegui ouvir um pouco do que vocês estavam trazendo, né, em relação à escuta, em relação, né, a como lidar com esses usuários, né? E aí eu acho que a gente hoje vai tentar conversar um pouco disso, conversar um pouco dessa temática que se chama psicopatologia e transtorno mental comum, né? E talvez ver que a gente já está tocando isso sem saber, né? Ou às vezes a gente está tocando isso e não sabendo lidar como é tocar com isso, principalmente nesse momento. Acho que a grande maioria de vocês aqui, entendo que tem profissionais de diversos núcleos, né?
de certa forma, já lidam com, né, a saúde mental e às vezes não se sentem capacitados, mas na realidade só não conseguiram falar da forma como lidam, mas já lidam com isso de uma forma muito importante. Então, eu acho que a gente vai ter um pouco essa discussão. Eu não preparei algo super longo, até para a gente ter um tempo para conversar, né? Só me avisem se entrou aqui. Entrou sim, Hugo. Entrou? Tá. Bom, hoje eu trouxe algumas coisinhas para a gente discutir esse tema, né, de psicopatologia e transtorno mental comum. E em alguns momentos eu queria falar algumas coisas que eu não consegui escrever, ou que eu não estava conseguindo sintetizar num infográfico, nem nada. Então eu fiz uso do Gervásio Trost. Não sei se vocês conhecem, o Gervásio Trost, ele é um cartunista. Eu acho que talvez seja o meu cartunista favorito, porque ele trata muito sobre o sentimento, né? E na grande maioria ele fala que o desenho dele é sobre os principais e mais complexos sintomas da existência humana, né? E aí toda vez que eu olho um desenho do Trost, para mim vem uma interpretação muito grande. Então, eu achei que às vezes o Trost me representava melhor do que uma frase, né? E aí quando eu sou chamado para falar, né, de psicopatologia e transtorno mental comum, eu acho que a grande sensação que é quando a gente ouve, né, falar de psicopatologia e transtorno mental comum, é que a gente está lidando com algo extremamente sombrio, de uma dimensão muito grande, né, e às vezes não palpável, né, e que a gente sabe que isso faz parte, às vezes, da abordagem, né, e da visão que a gente vai ter sobre os nossos usuários, né, tem uma avaliação psicopatológica, um diagnóstico psicopatológico, e isso parece, às vezes, quase inalcançável, né, pelos profissionais de saúde, como se isso fosse algo muito difícil. Mas, no fim das contas, a gente pode pensar sendo algo sombrio, né, reconhecido, gigante, mas não deixa de ser uma pessoa, né, gente? Então, essa imagem, para mim, fala muito sobre isso, assim, né? Talvez a gente tenha que retirar essa sombra gigantesca, né, da psicopatologia e do transtorno mental e entender que, no fim das contas, assim como todas as vezes que nós estamos lidando com pessoas, essas pessoas são iguais a todas as outras, né? E aí, nessa perspectiva, eu trago muito isso de falar de psicopatologia, às vezes não é falar num ato de capacitar, mas é falar num ato de dar significado, né, e de qualificar o que às vezes já acontece, muitas vezes, né? E acho que também é um momento de reflexão muito importante para a gente revisitar a nossa própria prática, né? E o quanto que a gente consegue ajustar ela para estar de frente aí com transtornos mentais comuns, né, com a abordagem do usuário em demandas de saúde mental. E aí, quando eu falo, né, de saúde mental, eu fico pensando que para a gente lidar com psicopatologia, né, essencialmente a palavra psico dessa aula é psicopatologia e transtornos mentais. Então, a gente está muito mais no domínio do adoecimento, né, no título da aula, do que no domínio da saúde. Entretanto, a gente está aqui fazendo uma capacitação de saúde mental, né? E aí eu acho que todo profissional de saúde, quando está diante de uma capacitação para lidar com o adoecimento, ele vai olhar para um objetivo, né? Seja ele a terapêutica para a saúde, seja ele a promoção para a saúde, seja ele o diagnóstico para então fazer a terapêutica para a saúde. São diversas as estratégias que os diversos núcleos de profissionais de saúde vão direcionar para a saúde. E aí eu provoco vocês, que saúde que é essa que a gente está falando, né? Qual que é a saúde que a gente quer chegar, né? A OMS, né, fala que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças e enfermidades. Eu imagino que aqui nesse grupo, né, a grande maioria pode ter comorbidades, mas não tem doenças e enfermidades graves que poderiam dizer que vocês não estão saudáveis nesse momento. Mas eu faço a pergunta, e aí quem quiser abrir o microfone e falar isso para mim, todos vocês estão num completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? Se alguém estiver, por favor, eu quero um relato de como chegar nesse completo estado, porque realmente anda muito difícil, né?
mas não só nesse momento, talvez em algum momento da vida vocês já estiveram em completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? Eu acho que não, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas nunca chegou nesse completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? E aí, quando a gente entende que talvez isso seja inatingível, né, a gente começa a entender que nem sempre todas as nossas intervenções, né, sejam elas a busca pelo diagnóstico, a busca pela terapêutica, a resolutividade, vai levar a gente para uma concepção de saúde como essa. Ainda mais se a gente entende que a concepção de saúde é essa, né? O profissional de saúde, do ponto de vista da sua formação, na grande maioria das vezes, ele é bastante higienista, né? Higienista em vários aspectos, higienista na intervenção, higienista no diagnóstico. Então, nós, né, somos muito em busca da objetividade e do desfecho, mas não necessariamente cuidado resulta em desfecho e nem em objetividade, mas ele pode ser algo que segue do ponto de vista longitudinal, né? Então, acho que quando a gente vai falar, né, de entender o adoecimento, e aí entender o adoecimento na perspectiva da saúde mental, é muito importante a gente pensar qual que é o nosso contraponto para entender esse adoecimento, né? E aí tem um médico de família, que eu sou um fãzaço dele, né, que ele chama Juan Guevas, né? Ele é um médico de família lá em Barcelona, né? Ele odeia, acho que essa frase, assim, ele tem um ódio, porque toda vez que eu vejo algum artigo dele, ele ataca essa frase da OMS, né? E aí ele joga a seguinte definição de saúde. Ele fala que saúde, sendo, né, um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças e enfermidades, é um germe que leva justamente ao paradoxo da saúde, que é que, na maioria das vezes, nas nossas intervenções, a gente não produz saúde, né? Porque ninguém vai conseguir esse estado de saúde, exceto, talvez, e aí um talvez bem demarcado, durante um orgasmo. Então, talvez só durante um orgasmo a gente consiga um bem-estar físico, mental e social, né? E aí deixando um grande talvez ainda, né? O que ele fala, né, é que estar saudável, na maioria das vezes, e ter saúde em todos os âmbitos possíveis, né, clínicos, sociais, mentais, né, é primeiramente estar vivo e estar consciente disso. E depois é estar saudável e conseguir aproveitar a vida com as suas inevitáveis complicações, né? E que, de certa forma, a gente, quando pensa nesse aspecto da saúde e quebra ela como, né, uma lacuna de bem-estar físico, mental e social, a gente passa a entender que também ter saúde, às vezes, é ter sofrimento. E está tudo bem a gente ter esse sofrimento, contanto que ele seja cuidado, né? Essa que é a grande diferença da gente quebrar um pouco da lógica higienista de que o sofrimento não pode existir, de que o sofrimento físico não pode existir, que o sofrimento mental não pode existir, que o sofrimento social não pode existir, porque às vezes a gente pode primeiro negar que eles não possam existir, mas a gente pode chegar a um ponto de perceber que a gente não vai conseguir resolvê-los também. E está tudo bem se a gente não conseguir resolvê-los, contanto que a gente consiga cuidar deles e que a gente consiga dar aporte a esses sofrimentos, né? E aí ele traz uma perspectiva, né, ao rebater essa definição de saúde, que em geral, né, nós não percebemos quando a gente tem saúde, né? A gente não consegue às vezes sentir o estado de saúde. E aí ele fala, em geral a saúde não é percebida. É um pouco como o ar que respiramos, de que apenas sentimos falta quando não o temos, né? Então, acho que tem um lado, né, da gente conseguir, dentro mesmo de situações adversas, né, encontrar respiros de saúde, né, e conseguir promover esses respiros de saúde nos contextos individuais. E entendendo, né, de que, de certa forma, é isso. A promoção de saúde, né, envolve muito mais a gente entender a vida com as inevitáveis complicações do que tentar posicionar a vida com essa concepção de plenitude de bem-estar aí em diversos âmbitos, né? E aí, nessa reflexão, né, eu fico pensando um pouco, né? E aí eu trago o Troche, né, para me representar aqui, né? Muitas das vezes, né, quando a gente quer estar diante de um diagnóstico, e aí eu penso até do ponto de vista psicopatológico, né, a gente quer entender 100%
né, qual é a música que está tocando, né? Mas a gente não entende de onde vem essa música, né? Então eu tento colocar essa imagem trazendo um pouco disso, né? Há muitas das vezes a nossa avaliação psicopatológica, né? A gente busca muito entender qual que é a música, o que que a música está tocando, o que que é isso, né? O que que é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Mas a gente perde um pouco de olhar de onde que essa música vem, né? E aí é um quebrar muito importante, eu acho, de uma forma geral, para a gente ter um outro paradigma de avaliação psicopatológica, né? O Trost, para mim, nessa imagem, traz muito isso, né? Dá para você simplesmente ouvir ali o que é tocado daquele sax, ou dá para você perceber que aquele sax que está tocando ali vem de muito de dentro, né? E vem de um sax completamente diferente do habitual, né? Realmente a gente consegue ver 100% de onde está vindo, né? A música no saxofone. Esse aqui a gente não consegue ver, ele está ali dentro do próprio indivíduo, né? E aí eu trago um pouco, né? Qual que é o grande desafio, né, da gente fazer uma avaliação psicopatológica e da gente conseguir tecer um pouco o que é essa psicopatologia do que a gente tanto fala, né? A primeira questão é que existe uma forma, né, muito errônea da gente traçar uma avaliação psicopatológica em busca de sintomas, né? Ou em busca do que a gente utiliza às vezes como termo do patognomônico, né? Então, se a gente busca algo e o que é o patognomônico, né? Ele é um sintoma, um sinal completamente indicativo de um diagnóstico, né? E quando a gente pauta a nossa avaliação em só buscar esses sinais e sintomas, né? E tentar traçar uma avaliação, um plano de cuidado para aquele usuário, a gente perde muita coisa, né? E aí, a gente acaba transformando toda a nossa avaliação, todo o nosso método clínico, né? E aí, o clínico, não entendam do clínico do ponto de vista médico, né? Mas do ponto de vista clínico da palavra em si, que é clínico vem de inclinos, né? De clinos de se inclinar, né? Então, de a gente ter a inclinação diante da pessoa, né? A gente passa a ter um método clínico que é muito mais norteado pelo sintoma e pela apresentação patológica, né? E aí aqui eu trago alguns infográficos, né, que são de uma publicação que é muito importante, que chama A Medicina Centrada na Pessoa, e também chamado do Método Clínico Centrado na Pessoa, onde o primeiro elemento central para se traçar, né, uma avaliação, uma construção de um plano de cuidado, é a gente entender que para dentro do indivíduo, né, vai sim existir, eventualmente, um adoecimento consolidado, né? Esse adoecimento ele vai ter uma história clínica, ele pode até ter sinais e sintomas, ele pode ter achados, né? Ele pode ser até complementado com exames laboratoriais, né? Pensando num lado mais clínico. Mas essa doença, unicamente, né? Ela não vai ditar como a gente cuida, né? Vejam aqui no lado esquerdo, né? A gente tem um dos círculos ali, só um daqueles é a doença. O que a gente usa também para entender a doença? A gente precisa entender a experiência da doença, que são os sentimentos, as ideias, o prejuízo no funcionamento, as expectativas daquele usuário com aquele adoecimento que a gente reconhece, né? Então, por exemplo, pensando de um ponto de vista de uma queixa de saúde mental, a gente pode traçar, eventualmente, uma história onde a gente percebe uma maior tristeza nesse indivíduo, onde eu percebo sinais, eventualmente, de tristeza, um prejuízo do autocuidado, né? Pensamentos com conteúdos mais deprimidos, né? A própria atitude, a forma da linguagem, a diminuição na vontade, né? Sinais que para a gente são evidentes de que a gente pode estar diante de um transtorno depressivo, mas que essencialmente são manifestados como tristeza. Mas a forma da gente avaliar isso não pode descolar da gente entender exatamente qual que é a experiência daquela pessoa com aquilo que a gente está percebendo que está acontecendo. Então, quais são os sentimentos que ela verbaliza sentir, né? Quais são as ideias dela do que ela está sentindo, né? Quais são os prejuízos que ela traz e que ela reconhece no funcionamento de vida, né? E quais são as expectativas dela ao estar ali na tua frente e buscar um cuidado, né? Então, isso é uma das perspectivas que a gente olha, né?
e fala como que eu, de certa forma, né, consigo fazer uma avaliação que não desconsidere a experiência, né? E essencialmente, né, a gente entender que essa experiência e essa doença, né, esse adoecimento, eles também convivem com saúde. Vamos lembrar, né, nem sempre estar adoecido, né, com uma doença identificada, sentir a doença, está te deslocando, né, do estar saudável. Porque às vezes, né, aquilo, né, que se sente ou que se traz para dentro de uma avaliação em saúde mental pode já estar extremamente incorporado ao que se entende como saúde, né? E eventualmente a gente pode trazer um significado maior de saúde, né, dentro nessa dualidade de doença e experiência da doença e conseguir promover saúde dentro disso, né? Na imagem ali para mim fica muito marcante, né, que a saúde ela vai e vem. Não sei se vocês percebem ali que a seta do meio ela fica, né, ó, ela começa num canto e ela vai para a experiência, depois ela vai para a doença. Então, o significado de estar bem, né, de se sentir bem, de estar com saúde, ele vai entre os elementos da doença, da experiência da doença. Ele até escreve ali, indo e vindo de um ponto ao outro, né? E se a gente consegue entender esses três elementos, o que é estar saudável para aquela pessoa, o que é o sentir-se doente e o que é estar doente, a gente consegue fazer uma síntese única do que aquele adoecimento, principalmente, né, da perspectiva mental, significa para aquela pessoa. E a gente entendendo o que aquilo significa para aquela pessoa, a forma como a gente conduz, né, esse caso, né, e a gente conduz o problema que o usuário traz, toma uma total e diferente perspectiva, porque para de ser a nossa avaliação, né, e é uma avaliação integrada, né? Então, se a gente olha aqui, né, a doença, a experiência da doença, o significado da saúde, quando combinados, né, e a gente tendo essa avaliação, a gente parte para um entendimento integrado, né, e nessa síntese única, né? E uma das coisas que é muito importante, né, na maioria das vezes, quando a gente olha nessa perspectiva de combinar, né, a avaliação de todas as pessoas, né, entre uma tríade de sentir-se doente, estar doente, né, e ter saúde, a gente cria alguns espectros e são muito importantes também quando a gente pensa no usuário individualmente, né? Nós falamos que a gente consegue ter pessoas que têm adoecimentos e que são assintomáticos, né, que não se sentem doentes, apesar da sua doença, né? E por estarem assintomáticos, né, não se interfere na capacidade de realizar os seus propósitos, suas metas, né? Nós temos pessoas que têm doenças sintomáticas, onde elas se sentem mal, né, e são incapazes de realizar os seus propósitos. Outros que só vão se sentir mal, mas que não vão estar adoecidos, né? E mesmo assim não conseguem realizar as suas próprias metas. E aí talvez o grande elemento central é a gente explicar para essa pessoa que ela está se sentindo, mas ela não está adoecida, né? Enfim, a cada canto aqui, né, nesse infográfico da direita, vocês veem que a gente consegue sempre dialogar sobre o que é a experiência, o adoecimento reconhecido e a concepção de saúde. E às vezes, né, muitas das vezes a gente não sabe lidar com aquele indivíduo, porque para nós sobra só, nós não sabemos o que ele tem, né? E a gente trabalha com um pouco do que ele acha que ele tem. E essa é uma perspectiva em saúde mental que é extremamente importante, né? Por mais que a gente trace avaliações psicopatológicas, que a gente trace, né, a existência de sintomas, de alterações em funções psíquicas, o grande poder, né, de manejo de cuidado, né, é a gente conseguir trabalhar com o que de fato a pessoa sente, né? E isso é uma grande perspectiva quando a gente fala em psicopatologia, né? Há uma questão, né, que eu gosto sempre de trazer, e aí para a gente começar a introduzir, a falar, né, sobre como a gente vai traçar o que é essa psicopatologia, né, o que é essa avaliação psicopatológica, é a gente pensar, né, como que a gente faz cuidado em saúde mental, né? Essa pirâmide aqui, né, ela traz um pouco sobre os serviços, né, que têm impacto no cuidado de saúde mental, né?
é uma publicação da OMS junto com a ONCA, né, que é a Organização Mundial, né, de Médicos de Família e Comunidade, né, e aí ele traz algumas coisas assim, né, o quanto que a quantidade de serviços são necessários para a gente garantir um bom cuidado de saúde mental integrado com diversos equipamentos de rede, né. E aí tem uma questão que é extremamente importante, né, que se a gente for olhar, né, a base da pirâmide, nos 2 primeiros níveis, a gente está falando de cuidados que são autogeridos e cuidados informais comunitários, né? E aí é muito engraçado a gente parar para pensar, né, que na grande maioria das vezes, quando a gente está falando de cuidado de saúde mental, né, uma das primeiras coisas que a gente pode colocar dentro dos nossos projetos terapêuticos singulares é a justiça social, né? Porque para ter cuidados autogeridos, né, e cuidados informais comunitários, a gente parte de um pressuposto de maior equidade e acesso a serviços cívicos sociais, né? Mas o que depois, quando a gente vai subindo ali, né, nos serviços, né, a gente vai vendo que a gente tem os serviços de cuidados primários para a saúde mental, e nessa perspectiva a atenção primária à saúde, né, os serviços psiquiátricos em hospitais gerais, os serviços de saúde comunitários, né, os centros de atenção psicossocial, e, por fim, as instituições de longa estadia e serviços psiquiátricos especializados, né? Como o manual é mundial, ele ainda considera alguns países que têm ainda instituição manicomial, né? Mas a grande questão que se traz aqui, né, é a quantidade dos serviços, né, que são necessários, né, que estão ali, né? Quanto maior a base da pirâmide, quanto mais esse serviço ele é necessário, né? Quanto que é o custo ali à direita para a gente manter esse serviço, né? E quanto que é a frequência de necessidade. E por que isso aqui se dialoga eventualmente com a psicopatologia, né? Porque muitas das vezes, né, a gente consegue promover, cuidar e gerar extremo nível de cuidado de saúde mental, né, com cuidados onde não necessariamente a gente vai precisar de uma alta e gigantesca especialização, mas a gente vai precisar muito mais, né, desses cuidados que são os informais comunitários e os cuidados primários para a saúde mental, né, tendo uma perspectiva, né, até do poder de escuta, de integração social, de possibilidade de reinserção cívica, né. E quando a gente olha para essa perspectiva, né, e aí a gente tenta se posicionar aí dentro, né, dessa lógica, eu paro para a gente pensar assim, se muitas das vezes quando a gente está diante de um usuário, né, se o que importa realmente é um diagnóstico, né, e eu acho que essa é uma perspectiva quando eu quero falar de psicopatologia com vocês, né, se o que importa é um diagnóstico, ou se o que importa, né, entendendo a frequência da necessidade que a gente tem desse exercício, se o que importa é a escuta, né? E aí isso é uma das coisas que é extremamente importante para a gente começar a falar de psicopatologia, né? Primeiro, entender que na grande maioria, né, dos nossos serviços, né, e dentro assim, né, da própria possibilidade da frequência de necessidade, né, nós vamos estar em locais onde a gente não vai ter, de fato, né, um aporte tanto, né, de profissionais e de recursos para o diagnóstico preciso, extremamente especializado, né? E a gente precisa entender qual é o nosso papel desse cuidado na rede de saúde mental, né? E entender que não necessariamente o diagnóstico, né, e que isso é uma coisa que fala demais, às vezes, com a psicopatologia, vai mudar o curso, ou o cuidado, ou o desfecho, né? Quando, na realidade, aqui, né, na grande maioria das vezes, o diagnóstico só se vai se fazer presente para quando um desses níveis ou estiver ineficaz, ou não estiver, de certa forma, conseguindo suprir aí as necessidades, né? Mas a gente não precisa... E aí eu acho que é isso, a gente não pode, na realidade, linkar cuidado em saúde mental com diagnóstico psiquiátrico. E isso é uma coisa que isso fica muito claro em todos os nossos documentos técnicos, né? Em especial das integrações de rede de saúde mental. Só que, de certa forma, isso ainda é muito presente, né? Ainda é muito presente a frustração diante da impossibilidade de diagnóstico, né? E
o que eu acho que a gente tem que entender, né? E aí trazendo um pouco da perspectiva do cuidado na atenção primária à saúde e os cuidados mais longitudinais, para um cuidado focal, né? Os cuidados, né, em atenção primária, os cuidados mais gerais, para o cuidado focal extremamente especializado, né? A prática, ela para de perder um pouco o foco na doença, né? E ela, na prática geral, ela tem um foco na pessoa, né? Então, a gente para de focar sobre a sintomatologia, mas a gente tem que focar na pessoa, né? O que a pessoa sente, o que a pessoa precisa, o que eu consigo hoje escutar, o que a gente pode elaborar junto como plano, né? A continuidade, muitas vezes no cuidado focal, né, ela é mínima, né? A gente não consegue garantir continuidade mínima. Nos serviços já comunitários e desregionalizados, a continuidade ela é sustentada. E ela é sustentada porque, na grande maioria das vezes, não vai ser um só de nós que vai dar o foco de cuidado daquele paciente, diferente do cuidado mais focal, né? Múltiplos agentes entram, né, para conseguir sustentar uma continuidade. E essa continuidade, inclusive, tem um valor diagnóstico. Porque quando a gente está dentro de um cuidado focal, há uma baixa construção de hipóteses. E o olhar no cuidado focal é que a gente faça só um padrão de reconhecimento, de tentar fechar uma sintomatologia, porque aquele espaço não é um espaço de sustentar uma longitudinalidade, é um espaço que a gente precisar um diagnóstico, né? Que diferente do cuidado mais generalista, na atenção primária, né, nós vamos poder ter a possibilidade de gerar hipóteses e de entender o que está influenciando aquele sofrimento, aquele adoecimento, né? A classificação diagnóstica, que é algo que pega bastante e que entra muito no âmbito da psicopatologia, ela não tem que ser específica nos cuidados primários. Ela pode ser pouco específica, porque a gente não precisa, naquele momento, dar um diagnóstico, ou a gente não precisa, naquele momento, inclusive, rotular, né, o cuidado através do diagnóstico, né? E é diferente quando a gente parte para um cuidado mais focal, onde, eventualmente, a classificação diagnóstica até se faz necessário, né? Mas vejam, né, quando a gente pensa numa história natural, muitas das vezes, né, os serviços generalistas são, né, cronologicamente, os locais onde a gente recebe os problemas vistos no início, pouco definidos, e onde a gente consegue, muitas das vezes, fazer intervenções sem classificações diagnósticas e que podem mudar até o curso natural, né? E quando a gente parte de um cuidado focal, né, eventualmente a ideia é que os problemas sejam vistos mais tarde, né? E que já tenha acontecido muito, né, dessa história natural para se chegar a esse serviço tardio, né? E por que eu gosto de pôr essas três questões aqui quando a gente vai entrar para falar de psicopatologia? Porque quando a gente volta e pensa um pouco nessa pirâmide aqui, eu quero que todo mundo aqui reflita, né? Se quando a gente olha, né, na alta frequência de necessidade, né, na disponibilidade desses serviços, né, nessa conjuntura de integração da rede de saúde mental, né, se muitas das vezes, né, nós estamos cuidando com um olhar muito mais focal, aonde a gente devia ter um olhar muito mais generalista, né? E se, eventualmente, esse cuidado generalista se exercesse muitas vezes dessa forma, né, e conseguisse, e aí acho que entra um lado que a gente vai falar no fim, que é o quanto que se sustenta, né, você ter o foco unicamente na pessoa enquanto profissional, o quanto que você sustenta uma continuidade, né, que vai ser sustentada, o quanto que você consegue não gerar hipóteses e diagnósticos, o quanto que você vai conseguir trabalhar com o pouco específico, porque talvez uma das maiores e doloridas certezas das pessoas é que elas são incertas, né? Então, a certeza da incerteza é muito dolorida, às vezes, para o profissional, né? E o quanto que, às vezes, a gente tem que entender que quanto mais inespecífico e mais recente é um problema, maior é a gama de possibilidade que a nossa intervenção esteja eficácia para que ele, né, não esteja lá mais para frente sendo descontinuado ou pouco acompanhado, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter um olhar muito analítico para quando a gente dirige a psicopatologia, né?
E quando a gente fala em psicopatologia, eu acho que existe uma expectativa muito grande, né, da gente conseguir sistematizar isso aqui, né? A gente conseguir sistematizar nos nossos profissionais de saúde, quando a gente está diante de um usuário de demanda de saúde mental, a capacidade de avaliar o nível de consciência, a capacidade de avaliar a atenção, a capacidade de avaliar a orientação, a memória, a inteligência, a linguagem, a afetividade, a vontade, a psicomotricidade, a personalidade, a senso-percepção, o pensamento, o juízo de realidade e a vivência do eu, que a gente pode também chamar do self, né? Esses são os elementos que a gente chama das funções psíquicas elementares, né? Que compõem um exame do estado mental atual. E em nenhum momento eu quero que vocês interpretem, né, que eu estou desmerecendo ou falando que isso aqui não é importante. Não, em momento algum eu estou falando isso, tá? Só que o que eu acho que às vezes a gente fala é que isso, né, requer muitas das vezes um treinamento seriado ao depender do nível onde a gente está executando isso. É muito diferente, por exemplo, e eu falo enquanto médico de família que trabalha tanto na atenção primária quanto num centro de atenção psicossocial, né? É muito diferente o valor diagnóstico, muitas vezes, num centro de atenção psicossocial, de um exame do estado mental, né? Porque lá o cuidado, a gente entende que é para um caso de maior gravidade, onde, eventualmente, numa abordagem, né, medicamentosa, num projeto terapêutico, onde a gente entende que aquele transtorno e aquela história já tem uma maior severidade, né? Essa avaliação ela se faz extremamente necessária até para a gente pontuar diversos aspectos, né? Mas muitas vezes isso não consegue ser executado em todos os momentos. Mas não significa que se a gente não consegue executar essa avaliação, e que não é uma avaliação simples da gente executar, de que a gente não possa ter uma alternativa para trazer justamente as funções psíquicas do estado mental atual, né? Muitos aqui, acho que temos alguns aqui que são trabalhadores, né, específicos dos cenários da saúde mental, né, e que são mais habituados a ter a avaliação da função psíquica estruturada com cada um desses domínios, né. Mas existe uma contrapartida quando a gente pensa um pouco nisso, e aí quando a gente pensa em cenários não tão especializados, né, que é a gente falar do que a gente chama de psicopatologia descritiva, né. E a psicopatologia descritiva, né, ela vai ser definida como uma descrição, uma categorização e a definição de experiências que são narradas pela pessoa e observadas em seu comportamento, né? O objetivo de uma avaliação psicopatológica descritiva é, essencialmente, ouvir atentamente, observar cuidadosamente e compreender o evento ou fenômeno psicológico por meio da empatia, da maneira que nós possamos tentar mensurar qual é a sensação vivida pela pessoa, né? E muitas das vezes a gente perde um pouco a sensação de que a gente faz isso porque eventualmente a gente não narra, ou a gente não descreve, ou a gente sente que a gente precisa de um termo muito específico psicopatológico para descrever uma avaliação psicopatológica descritiva. E às vezes a gente não precisa. Mas se a gente parte de uma ótica, né, de uma entrevista, no qual nós queremos ouvir atentamente, observar cuidadosamente e compreender o evento ou fenômeno, né, é uma permissão e uma linha guia, né, para a gente ouvir aquela queixa, aquela demanda, que por si só trará as informações que muitas das vezes a gente só vai trocar por termos técnicos, né? E muitas vezes a gente, nessa abordagem, já trabalha um aspecto extremamente terapêutico para dentro dos nossos atendimentos, né? Existe uma perspectiva, quando a gente fala de psicopatologia descritiva, onde a gente tenta evitar explicar aquele fenômeno. Quando a gente ouve alguém contando tristeza, eu não ouço alguém me contando de uma tristeza porque eu quero dar um diagnóstico de um transtorno depressivo maior recorrente com especificador melancólico. Não é essa a ideia. A ideia é a gente conseguir entender o que aquela pessoa sente. E ao tentar entender o que ela sente, não pontuar, né? Ah, não, porque a pessoa tem uma diminuição da vontade, ela tem um humor extremamente deprimido, e nananana. Isso, claro que tem a sua valia, né?
mas eventualmente a gente muito mais ouvir e explorar a sensação por si só já traz os dados psicopatológicos, né? E também tem um valor terapêutico, né? E aí eu entro numa perspectiva que é, né, o quantas vezes a gente é norteado pelo pouco do ouvir, né, e da experiência da doença e muito pela doença, né? Já ouvi milhares de vezes, né, principalmente quando eu estou no CAPS e aí eu recebo pacientes dos centros de saúde e o paciente, eu não sei nem o nome dele, ele chega como o F20 ou o F31, né? Ou o F19.2, né? Que são os CIDs, né? E aí isso para mim, assim, isso me traz uma revolta tão gigantesca, né? Porque claro que existe um valor no diagnóstico. O diagnóstico tem um valor muito importante, porque ele reúne e ele colhe muitas informações, às vezes, quando a gente vai passar. É óbvio, quando eu estou diante de uma situação clínica, né? Não vou ligar para agora, vou fazer um exemplo para vocês, né? Estou passando para, né, um caso para um médico e fala assim, olha, eu estou mandando uma síndrome gripal aí para você, né? É diferente eu falar, ó, recebo uma síndrome gripal, e eu falar, ó, estou mandando um COVID leve aí para vocês. É claro que muda e o diagnóstico reúne informações extremamente importantes, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em saúde mental, esse diagnóstico tem um outro impacto, né? E tem um impacto, às vezes, na forma como a gente faz a nossa psicopatologia e como a gente faz a nossa avaliação psicopatológica. No fim, eu vou falar um pouco sobre como que a gente guia uma avaliação psicopatológica mais descritiva, né? Mas aí o que eu queria ressaltar isso da gente quebrar um pouco o estigma, né, de entender a avaliação norteada pelo diagnóstico. Se a gente pensa no âmbito da atenção primária, e eu gosto até de pontuar isso para dentro do CAPS, né? No AD, essencialmente, né? A gente não trabalha na atenção primária e não deveria, se trabalha, não deveríamos trabalhar com classificação internacional das doenças, né? Nós trabalhamos essencialmente com a classificação internacional da atenção primária, né? Que a gente chama de CIAP, né? E há uma perspectiva muito importante, né? Que quando a gente está considerando o cuidado mais geral e ampliado, né? Que muitas das vezes a gente não vai conseguir traçar um diagnóstico imediato, né? Que por não conseguir traçar um diagnóstico imediato, eu não estou na premissa de poder traçar um diagnóstico errôneo, né? E um diagnóstico errôneo, do ponto de vista da saúde mental, ele é extremamente complexo, né? Porque além de ditar, né, e trazer aí uma perspectiva extremamente inadequada à forma como a gente vai conduzir, né, o caso, nós perdemos a chance de valorizar outros componentes para além da sintomatologia específica, né? E aí o CIAP, né, ele tem uma dimensão que é muito interessante, né? Que ele fala que quando a gente está diante de algo que a gente não consegue entender plenamente, que a melhor forma da gente combinar um diagnóstico é a gente colocar tudo que a gente consegue entender e listar como problemas. Então, além de ser considerado como uma classificação internacional específica para atenção primária, ela não é pautada em diagnósticos, mas ela é pautada em problemas. E aí, por que eu gosto de trazer o CIAP para a gente olhar? Fico pensando que muitas das vezes a gente recebe pacientes e a gente tem até uma dificuldade de lidar com eles porque a gente já meio que recebe o diagnóstico, ou a gente tem uma expectativa da complexidade do que é o relato. E aí eu gosto de olhar e ler aqui com vocês, né? O que às vezes os nossos pacientes podem estar trazendo para a gente, né? Eles podem estar trazendo sensações de ansiedade, nervosismo, tensão? Sim. Pode ser um transtorno de ansiedade generalizada? Pode. Mas o que ele traz naquele momento? É uma sensação de nervosismo, ansiedade e tensão, né? Ele pode trazer uma reação aguda ao estresse? Ele pode. Ele pode trazer tristeza e sensação de depressão? Ele pode. Ele pode ter um comportamento senil, né? Uma sensação senil, um comportar-se irritável, zangado, uma perturbação do sono, uma diminuição do desejo sexual, da satisfação sexual, um gaguejar, problemas de alimentação, molhar a cama, quando a gente pensa do ponto de vista da infância.
ele pode ter um abuso de substâncias psicoativas, ele pode ter sinais relacionados ao comportamento, ele pode ter dificuldades específicas da aprendizagem. Há um determinado momento onde a gente pensa numa psicopatologia descritiva, não necessariamente a gente vai conseguir fechar um diagnóstico com os critérios específicos, mas a gente vai conseguir descrever e englobar esses problemas para que eles sejam caminhados, né? E não necessariamente atribuindo um diagnóstico, né? E por que o do diagnóstico, né? Que eu tanto falo aqui para vocês. Apesar de um diagnóstico, né, enquanto termo, coletar todas as maneiras, as informações de maneiras eficientes, existem muitas desvantagens, né? Quando a gente pensa em diagnóstico. E aí, pensando numa forma semiológica, que a gente trata e tenta fechar o diagnóstico. Primeiro, é a rotulação indevida, né? Quantos de vocês e quantos eu já ouvi falando, o problema dessa pessoa é a bipolaridade, né? E aí a gente esquece um pouco das pessoas que as pessoas têm acesso, gente, hoje em dia, a conseguir rapidamente a informação sobre um diagnóstico, né? E o quão terapêutico é alguém conviver sabendo que um profissional de saúde ou alguém já disse para ele que ele tem uma bipolaridade, que nem diagnóstico é, né? Ou quando a gente está diante de uma família, né? E aí eu já tive bastante isso no CAPS-AD, de receber usuários que já tiveram um uso de substância mais abusiva e abriram transtornos psicóticos, né? E aí a família lê assim, pode ser esquizofrenia, né? E, de fato, esse paciente pode ter aberto um quadro de esquizofrenia diante do uso de substância psicoativa? Ele pode. Mas o que ele tinha naquele momento que eu encontrei ele? Ele tinha uma desorganização psíquica, né? E aí eu falo para a mãe, olha, agora ele tem uma desorganização psíquica, né? Ele está desorganizado porque ele fez uso de substância, mas ele não tem esquizofrenia, né? Ele não tem um rótulo ou um diagnóstico estabelecido, né? E há um lado, né? Nossa, saiu ali errado, né? Que é o estigma associado a um diagnóstico em saúde mental, né? E o quanto que esse estigma, muitas das vezes, por mais que a gente pense em rede de integração de saúde mental, o estigma associado, né, ao diagnóstico de saúde mental, que a gente chama de psicofobia, acho que ele corrigiu automático ali, né? A psicofobia, que está a psicologia ali, né? Ele também é um fator, não é ato falho, viu? Acho que isso é revanchismo com a profissão aí. Achei ótimo, só queria dizer isso. Quanto que esse estigma, às vezes, é limitante de acesso, né? Isso eu conto para vocês porque, né, é muito interessante quando eu estou dentro do CAPS, né? E aí eu observo quanto tem a falta de acesso pelo estigma do diagnóstico, né? Porque aquele paciente, eventualmente, ele não tem que estar ali. Porque eu já ouvi isso, o paciente é mental, né? Ou esse paciente não pode ser ouvido, esse paciente tem que passar por uma avaliação específica, né? Então, não atribuir o diagnóstico, às vezes, faz parte do plano terapêutico, né? E muitas das vezes, a gente não vai ter diagnósticos puros, né? E a gente vai trabalhar muito mais com o sofrimento do que com o diagnóstico. E aí eu acho que talvez essa seja uma das maiores mensagens que eu queria deixar hoje para vocês, né? O quanto a gente precisa pensar no sofrimento, né? E o quanto às vezes o sofrimento pode levar a gente, né, a querer resolver, nossa perspectiva às vezes muito higienista, com um diagnóstico, né? E acho que tem uma outra perspectiva que é ter um olhar, né? E até mesmo da psiquiatria em si, como não uma ciência puramente de doenças e enfim, né? E especificadores de um comportamento anormal, né? Mas como uma ciência que estuda síndromes, né? Síndromes do ponto de vista de sinais e sintomas típicos, né? Mas que essencialmente pauta em entender esses sinais e sintomas típicos com um enfoque biopsicossocioespiritual, né? Eu queria ler para vocês essa história aqui, né? Eu queria que a gente tentasse ter uma visão higienista e uma visão biopsicossociopsicoespiritual, né? Então, o João, né, ele tem 45 anos,
ele tem um histórico familiar importante para doença isquêmica do miocárdio, né? É programador, trabalhou até 5 dias em uma empresa de informática. Ele foi demitido à contenção de despesas, né? Ele é casado com 2 filhos pequenos, um deles recém-nascido. Ele opta por não contar para sua esposa que ele foi despedido, né? Ele passou os 3 primeiros dias dele na rua, buscando emprego e sem sucesso. Nos 2 últimos dias, ele estava muito desanimado e começou a beber durante o dia, né? Chegando em casa mais tarde do que o usual, ele também voltou a fumar, né? O relacionamento com a esposa se complica. Hoje, quando ele saiu de casa pela manhã, ele começou a apresentar taquicardia, sentimento de angústia, com sensação de opressão precordial, né? Ele resolve procurar uma unidade de atenção primária, uma equipe da estratégia de saúde da família. O Paulo, que é o médico de família e comunidade da equipe dele, recebe o João na porta do consultório, ele convida-o para sentar, se apresenta e pergunta: bom dia, João, em que eu posso te ajudar hoje? O João abaixa a cabeça, se cala e começa a chorar. A seguir, ainda em meio aos soluços, ele diz: desculpe, nunca chorei assim antes. Aliás, eu não costumo chorar. O Paulo emudece também e se pergunta: e agora? O que a gente pode fazer para ajudar, João? Hoje e nos próximos encontros, né? Essa história que eu queria trazer, ela é uma história com uma densidade muito grande da gente entender que o adoecimento aqui, ele não é unicamente um adoecimento justificado de forma essencial, né? Vamos colocar assim, que a gente não consegue atrelar as condições sociais, as condições financeiras, a vulnerabilidade familiar. Mas vamos imaginar que a gente só recorte o João do ponto de vista sintomático, né? E que a gente só dirija o João do ponto de vista dos sintomas. A gente vai olhar para o João como uma pessoa com choro fácil, um homem de 45 anos, até então ativo, né? Um homem que tem durante aí um período de vulnerabilidade extrema, faz uso de bebida alcoólica, retoma com o tabagismo, né? Se eu olho só essa sintomatologia, né, específica, eu poderia pensar que ele teve uma perda funcional, né, recente, que ele tem um humor mais deprimido, uma redução da vontade, né? Pensar em alguns elementos cruciais para a gente traçar um diagnóstico depressivo. Se eu só olhasse sintomas e eu não soubesse a história, né, talvez eu conseguiria, né, até aproximar, talvez nem preencher esses critérios específicos de um DSM-5 para fazer diagnósticos de depressão. Mas vocês entendem que, ao mesmo tempo que a gente pode olhar para uma história dela e resumir completamente e transformar ela numa história de saúde mental, essencialmente, né, a gente pode olhar essa história de uma outra perspectiva. Você é uma pessoa que já tem um adoecimento clínico extremamente importante, que vive uma preocupação financeira extremamente importante, né, que perde o seu emprego, né, que sofre está sofrendo por conta disso, né? E talvez essa pessoa precise de um diagnóstico de saúde mental, ou basta saber essa história, basta descrever com ênfase no funcionamento, no que acontece, na sensação, no fenômeno, o que acontece para cuidar dessa pessoa. Aonde o diagnóstico entra aqui para mudar o cuidado dessa pessoa? É esse um ponto que eu queria extremamente trabalhar aqui com vocês. E uma das coisas que a gente acaba esquecendo é, da mesma forma que clinicamente a gente pode olhar para casos, né, e pensar que são depressões, obesidades, maus hábitos alimentares, câncer, diabetes, sedentarismo, toda vez que a gente fecha 100%, né, para um olhar diagnóstico que tenta coletar as informações de uma forma agrupada, a gente não olha o resto do iceberg, né? Muitas das vezes, alguns dos nossos diagnósticos, eles se acentuam por coisas que a gente nem precisa verbalizar, nem que a gente precisa ter um técnico para isso. Imagine que você tenha hipertensão arterial, né? E aí eu não vou nem falar de um sintoma de saúde mental, eu vou falar de um sintoma clínico. Você é hipertenso e você está desempregado, você se sente desesperançoso, você vive num ambiente violento, você tem problemas familiares, você tem falta de lazer, né? Isso por si só, né, é um especificador de doença. Eu posso falar que ele tem depressão em conjunto?
até posso falar, não, tudo bem, ele está se sentindo angustiado, ele está desesperançoso, ele não tem lazer, ele não tem vontade. Eu posso voltar para tudo isso aqui, que é uma exploração extremamente importante do cuidado, né? E fechar ele só na ponta, né? Só que quando a gente fecha ali na ponta, a gente perde a nuance, que é a grande parte de baixo do iceberg. E toda vez que eu uso uma imagem de iceberg, gente, eu brinco uma metáfora super trágica, né? O que afundou o Titanic não foi a ponta do iceberg. O que aprofunda é o que está debaixo da água, né? Então, para a gente é muito mais confortável avistar o iceberg de cima, mas a gente precisa olhar muito mais para o iceberg lá para baixo, né? E não desconsiderar e tentar juntar isso ali para a parte mais superficial, né? E aí, quando eu falo de tudo isso, né, o que eu tento trazer para vocês não é um roteiro psicopatológico, né, mas é uma forma de quebrar alguns paradigmas sobre essa relação de cuidado, né. E aí essa questão da gente ter um método clínico centrado na pessoa, né, ela se envolve essencialmente em 3 componentes, né. A gente explorar a saúde, a doença e a experiência da doença, quais são esses significados individuais, né, conseguir entender a pessoa como um todo e entendendo que nas concepções de ter uma doença, vivenciar essa doença, qual a sua concepção de saúde, existe a concepção da pessoa, existe um fator especificador que é o contexto próximo no qual essa pessoa se insere e depois um contexto amplo. Tudo isso, gente, não é para a gente narrar e traçar uma belíssima avaliação, né? É para a gente conseguir entender e ter eficácia para elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, né? Apesar disso aqui soar como um passo, né, de entrevista, elaboração diagnóstica e condutas, né? Isso aqui, na realidade, é um passo de avaliação e cuidado desde o primeiro momento, né? A transformação de um método clínico centrado da pessoa é que não existe esse passo da resolutividade, né? Isso acontece desde o primeiro momento do encontro, né? E aí, é o que eu falo, eu não gosto de falar que eu faço consulta, né? Eu gosto de falar que eu faço escuta, né? E quando a gente fala em fazer escuta, por que a gente falar em fazer uma escuta? Porque a escuta, ela é terapêutica por si só. Quando a gente fala consulta, eu acho que por trás da palavra surge um termo muito grande de que a gente tem que elaborar, ou de que a gente tem que coletar, né? E a escuta não. A escuta é um ato muito mais aberto e um ato muito mais conduzido pela pessoa, muito menos pela gente, né? E aí, o que eu falo para vocês, né? Eu jogo aí para vocês, façam uma psicologia descritiva, uma psicopatologia descritiva, descrevam o fenômeno, descrevam o que a pessoa traz. E como que a gente faz isso? Porque, ao mesmo tempo que parece algo não palpável, tem algumas coisas que a gente precisa olhar para si antes. E eu acho que esse vai ser talvez o primeiro passo para a gente pensar numa psicopatologia descritiva. Primeira coisa, gente, é que cada pessoa é uma mente. Cada pessoa, cada mente e cada escuta. Às vezes, numa escuta, a gente vai precisar também falar para que essa pessoa consiga falar. Às vezes, a gente vai ter que ficar em silêncio e a pessoa vai ter que colocar tudo isso para fora, né? Às vezes, a gente não vai conseguir fazer uma escuta porque essa pessoa vai estar desorganizada e a gente vai ter que tentar né, tangenciar a escuta dela, né, para ela conseguir se organizar à medida que a gente está dando, né, o espaço. Então, não existe fórmula, não existe roteiro de uma avaliação psicopatológica, né? Porque cada pessoa é extremamente única, né? E talvez no primeiro momento seja desastroso, e está tudo bem ser desastroso, né? Porque se a gente pensar que tem um segundo momento, a gente sempre vai aprender, né? O cuidado generalista que a gente está propondo, né, e um cuidado com continuidade sustentada, ele tem uma perspectiva de entender que a gente não vai eventualmente resolver tudo aquilo no primeiro momento. E se a gente, inclusive, trouxer essa concepção para o nosso usuário, isso é extremamente importante, porque nada hoje em dia no mundo se resolve imediatamente, né? Se fosse tão cirúrgico como a gente gostaria que fosse algumas coisas, né? Um outro elemento é a gente entender o nosso setting. E o que é setting, né? É o local no qual a gente realiza a escuta, né? A gente conseguir, e o setting não é só o local do ponto de vista físico, mas é o quanto que aquele ambiente no qual a gente vai descrever e acolher
essa pessoa, né, tanto do ponto de vista, né, de quem acompanha, de quem está com você, de como você está se posicionando, do quanto você se sente confortável, isso tudo impacta numa avaliação psicopatológica, né? Então, entender o nosso setting é extremamente importante, entender aonde a gente conduz essa avaliação. Uma coisa que também é extremamente relevante é que muitas das vezes os profissionais não conseguem lidar com a situação da escuta, né? E aí uma das coisas que é muito importante é a gente entender se aquela escuta tem um objetivo, né? E às vezes pode ser só uma escuta livre, mas ali a gente pode ouvir algo e a gente conseguir, junto com aquela pessoa, com o que ela está trazendo, traçar qual que é o objetivo daquele momento. Para que você está me contando isso? Para onde a gente quer chegar, né? Eu tenho um hábito muito grande de falar para os pacientes para eles retomarem qual que é o objetivo daquele momento que a gente está ali. Isso é um exercício muito forte, né? Que é a gente falar para o paciente: por que você está aqui hoje, né? O que você sabe? O que você está pretendendo hoje em conversar aqui? Você precisa do quê, né? O que a gente vai conseguir hoje te ajudar? E aí, isso é muito interessante, porque às vezes o paciente vai falar para mim: eu não sei. Aí eu falei: então que tal a gente conseguir dar sentido, né? Por si só, às vezes a incerteza pode ser também um objetivo, né? De acolhimento em saúde mental. E também, o trabalhar da incerteza, ela é terapêutica, né? A incerteza por si só, quando explorada, se torna um elemento terapêutico, né? Um outro elemento que é bastante importante é você saber quem você é. E isso eu falo enquanto entrevistador, né? Muitas das vezes, quando a gente ouve que é difícil ouvir os nossos usuários, a gente tem que entender o quanto que, eventualmente, as queixas que a gente ouve e as insoluções ressoam na gente. Saibam quem vocês são, antes de você partirem para entender quem a outra pessoa é. Porque, às vezes, a gente não tem capacidade de sustentar algumas coisas, e isso está tudo bem também. Só que a gente precisa saber muito bem quem a gente é, para que a gente consiga articular isso, né? E que a gente não impacte, né, num desfecho desfavorável para o nosso usuário, né? Há outro elemento muito importante em entender quem você é enquanto um entrevistador e abordar, né, o que a gente entende como as questões mais mentais comuns, né, é a gente entender o quanto que a gente transfere e contra-transfere ao nosso usuário. E isso é um elemento extremamente importante quando a gente traça uma psicopatologia descritiva, né? O quanto do que eu estou tentando entender aquele fenômeno que eventualmente pode estar se mudando diante do que o usuário deposita em mim, né? E o quanto que a minha interpretação se interfere com o que eu estou incorporando do meu contato com o usuário, né? E a grande questão, né, que eu acho que traça uma avaliação, né, e uma perspectiva extremamente relevante, né, é a gente conseguir, de alguma forma, estabelecer planos de forma conjunta, né? Quando a gente consegue olhar para as queixas centrais, que são as queixas de tristeza, as queixas de ansiedade, né, a gente conseguir trabalhar a resolução disso de forma mais conjunta, né? Encerrando aqui, o que eu queria tentar trazer hoje de provocação para vocês, né? Não existe uma fórmula mágica para a gente conseguir fazer uma psicopatologia ou uma abordagem, né, semiológica dos nossos transtornos, né? E, da grande maioria das vezes, quando a gente fala de transtornos mentais comuns, muitos vêm na cabeça, ansiedade, depressão, enfim, alguns dos diagnósticos que a gente ouve, até tem gente que trata a esquizofrenia como um transtorno mental comum, né? Transtorno mental comum, para mim, gente, é muito mais a sensação, né, e a concepção de que não existe pleno estado, né, o bem-estado, o pleno estado de físico, social e mental, né, e que isso, de certa forma, se impacta e se aparece, né, para dentro do serviço de saúde como uma necessidade de cuidado, né. E quando a gente direciona uma avaliação para isso, o que eu gosto de falar, né? Quando a gente olha para essa figura, e aí o Trost me ajuda a encerrar aqui, né? A gente vê que tem várias formas acontecendo ali ao mesmo tempo, vários desenhos, vários padrões, várias intensidades ou não de aquarela, que não dá para a gente claramente interpretar, né, qual é o estilo específico aqui. Mas, no fim das contas, vocês conseguem entender que isso é uma pessoa, né? Então, se a gente tentar, né, de certa forma,
achar todas as pequenas nuances, a gente vai estar só olhando para algum aspecto específico, mas não para todo esse global, né? E eu acho que também, para mim, o Troche me representa muito aqui, que é, de certa forma, a gente conseguir olhar para cada um como uma obra de arte, né? Para alguns isso é extremamente bonito, para alguns isso é extremamente fácil de se interpretar, para outros não, né? Mas isso não deixa de ser um indivíduo, né? E aí eu acho que é uma perspectiva da psicopatologia, né? Uma perspectiva da gente entender a queixa em saúde mental e o sofrimento com uma pluralidade que é congruente a qualquer pessoa, né? E a gente não abandonar essa pluralidade nessa ótica, tá? Acho que era isso, falei muito, mas espero que tenha contribuído aí com vocês e seguimos aí para a programação.